Que bom tê-lo aqui conosco no programa Saúde e Você. Eu sou a doutora Laura de Fini Leite, professora de Fisiologia Humana na Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje nós vamos entrevistar o Dr. César Vasconcelos de Souza, médico, psiquiatra e psicoterapeuta, que tem um lindo ministério médico. E hoje o senhor vai falar para nós sobre cura interior. Isso. Ajeito. E vamos começar então lendo uma passagem das Escrituras. Oséias, capítulo 10, versículo 12, nos diz: Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova justiça sobre vós. Chover justiça. O que isto significa, Dr. César? O que isso teria a ver com cura interior? O que você quer dizer com cura interior? A cura interior é um termo usado em muitas filosofias. A Bíblia fala o conceito de cura interior como sendo esse crescimento espiritual, mental, físico, nessa unidade que é o ser humano, né? Mas focando mais ainda, cura interior é um crescimento interior, ou seja, como que eu posso me tornar uma pessoa melhor, Sim. que vai proporcionar a mim mesmo uma felicidade interior, apesar das dores naturais da vida Sim. e da natureza pecaminosa, e como que em me tornando uma pessoa melhor, eu posso ser mais útil à humanidade, à sociedade. Então, cura interior é a busca desse crescimento interior com essa dupla face, melhorar as coisas comigo mesmo e ser útil, portanto, ao meu semelhante, seja qualquer pessoa que for. Né? E o texto que a senhora leu, quer dizer, esse texto é lindíssimo, eu acho, né? Até que chova a justiça sobre nós. Então, quer dizer, aí já traz uma receita de cura interior que está dizendo que a justiça, a pureza, a utilidade, o perdão, tudo isso vem de cima, vem de Deus. Quer dizer, cura interior é uma coisa que eu preciso receber pela graça de Jesus e, por essa graça, começar a fazer algumas coisas que a gente vai comentar um pouquinho depois na frente, para pegar um caminho melhor na minha vida. Né? Sim, ótimo. Nós temos um texto aqui de Ellen White, do livro Filhos e Filhas de Deus, página 326, né, de 2005, que diz: os princípios da verdade devem ser entretecidos em nosso caráter e nossa vida. Devemos nutrir todo raio de luz que nos incide no caminho e viver segundo as reivindicações de Deus. Cumpre-nos crescer na espiritualidade, que é o que o senhor estava falando, né, agora. Então, crescer na espiritualidade é o caminho da cura interior. Agora, é importante a gente entender que crescer na espiritualidade não é a pessoa adotar uma religião formalmente e achar que então ela tem já a sua espiritualidade. Ou seja, há uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. Cura interior tem a ver com a espiritualidade, que é o que Ellen White comenta aí. Quer dizer, cumpre-nos crescer na espiritualidade, ou seja, Deus quer que a gente desenvolva essa paz interior e essa felicidade interior e essa capacitação interior de poder ser usado por Ele para diminuir o sofrimento humano de alguma forma, com uma palavra, com um conceito, de saúde, com alguma coisa que Deus nos usa e a gente aprende para poder ajudar as pessoas. Então, crescer na espiritualidade é diferente de religiosidade, porque religiosidade é quando você adota a religião A, B, C ou D. E pode nem crescer espiritualmente. E nem crescer espiritualmente. Você pode ficar ali sentar no banco da igreja e vai e volta, e a mesma pessoa, né? A pessoa ranzinza, rude, egocêntrica, embora tenha uma religião. Né? Então, a cura interior, ela passa pela espiritualidade. E além disso, né, tendo uma religião, muitas vezes a pessoa não precisa passar por um processo de reconhecimento, de aceitação, de arrependimento. Né? O senhor acha, então, que para obter a cura interior nós precisamos desse processo de reconhecimento, de aceitação, de arrependimento? Exatamente. Não tem cura sem isso, viu, Laura? Ou seja, eu tenho que reconhecer
de que eu preciso. Eu gosto de um texto dessa mesma autora, Ellen White, que ela fala assim, o que nós mais merecemos é a nossa grande necessidade. Interessante isso, né? O que nós mais merecemos é a nossa grande necessidade. Quando na verdade Deus vem pelo Espírito Santo e ilumina meu interior, que precisa de cura, sim, o primeiro momento dessa passada de luz do Espírito Santo sobre mim, ela pode ser muito dolorosa. Porque ela revela a minha necessidade. Ela vai desvendar os meus defeitos de caráter e se eu não resistir a isso, e se eu for honesto comigo mesmo, então reconhecer e dizer, Senhor, realmente eu fui grosso com aquela pessoa, eu realmente sou muito egocêntrico, eu realmente estou muito orgulhoso, muito vaidoso, quero me exaltar o tempo todo. Quer dizer, se eu não resisto a isso, eu reconheço a minha necessidade, o meu problema, o meu conflito, o meu pecado, estou usando palavras diferentes para a mesma coisa. Então, eu aceito que eu preciso de uma ajuda para ter a cura interior e eu me arrependo disso. Ou seja, o arrepender disso que eu percebi, dado pela luz de Deus, é fundamental, porque esse arrepender significa o seguinte, Deus, eu reconheço que eu tenho em mim esses defeitos de caráter, mas eu não quero mais isso. Então, o arrependimento verdadeiro é quando eu sinto a dor pelo erro que eu cometi, pelo que eu fiz ou pelo que eu sou, né? E eu digo para mim mesmo, eu não quero mais isso. Quero mudança de vida. Eu quero mudança de vida, eu quero cura interior. Existe uma outra mensagem também muito bonita, né? Do livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 149, que diz assim, Ele não nos abandona por causa de nossos pecados. Pode ser que cometamos erros e entristeçamos seu espírito, mas quando nos arrependemos e nos achegamos a Ele com o coração contrito, Ele não nos mandará embora. É linda essa mensagem, né? É muito lindo, né? Tem a fonte aí para os... Mensagens Escolhidas, volume 3, página 149. Então, lindíssimo esse texto, muito, né? Muito bonito, esse texto, esse texto ele vai contra aquelas mensagens rudes, até de pessoas religiosas que querem passar um Deus carrasco, um Deus tirano. Se você não guardar a lei, você vai para o fogo do inferno e daí em diante, né? Não é assim. Quer dizer, Deus é justiça e misericórdia. Então, quando eu chego para Ele, né, e reconheço, Senhor, realmente eu tenho feito algumas coisas complicadas em minha vida, não quero mais isso. Isso já é um milagre, viu, Laura? Já é o resultado... Esse reconhecimento, né? É um milagre, já é o resultado de que a cura interior está processando. A ação do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo, já está promovendo a cura em mim, por isso que eu reconheço. E aí eu vou ao Deus da cura, né? Que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é o Deus o Pai, e Ele então não me abandona. Ele diz, eu vou te ajudar. É como se o Espírito Santo nos guiasse à verdade e depois transformasse a nossa vida, que é o processo, digamos, seguinte, não é? Exato. Nos guia e depois nos transforma. Exato. E para conseguirmos essa cura interior, o senhor acha que a gente primeiro precisa mudar para depois receber a ajuda de Deus ou recebemos essa ajuda do jeito que estamos? Ou precisamos primeiro fazer tudo certinho para que Deus venha e nos ajude nesse processo? Como é que é isso? É interessante essa pergunta porque... As pessoas, quando a gente analisa assim, as personalidades, os tipos de personalidade, né? O indivíduo perfeccionista, por exemplo, que ele tem a estrutura de personalidade perfeccionista, quando ele adota uma filosofia religiosa, o cristianismo, por exemplo, ele vai ter a tendência, a princípio, de achar que para ele receber todo o processo de cura interior, ele tem que primeiro se consertar. Ele não pode falhar, ele tem que ser realmente perfeito, certo, para então ser aceito. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que no processo de cura interior, que é o novo nascimento, na verdade, que é a salvação ou que é a santificação, são coisas semelhantes, nesse processo, eu sou aceito por Deus como eu sou. Né? O que não quer dizer que eu vou permanecer do jeito que eu sou. Claro. Mas eu não preciso fazer uma coisa boa para poder, então, Deus dizer assim para mim, ok, agora que você já consertou aquele problema na sua vida, então eu vou te ajudar, Não é até assim. Porque seria quase como fazer por méritos próprios, e não é assim o cristianismo verdadeiro. Os méritos vêm de Jesus e não meus. Então eu tenho que ir a Deus do jeito que eu estou,
abrindo Isso. o meu coração. Exatamente. Para que Ele me modifique, para que Ele me mude, né? Exatamente. Um texto também muito interessante do mesmo livro, né, que nós citamos anteriormente, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 149 novamente, fala, né, faz toda a diferença no mundo para nós espiritualmente se nos apoiamos em Deus, sem nenhuma dúvida, como sobre um firme fundamento, ou se procuramos encontrar alguma justiça em nós mesmos antes de ir ter com Ele. Desviai o olhar do próprio eu e olhai para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exato. Que nós estávamos falando, né? É. Da justiça própria, né? Ou dos méritos de Jesus, né? Exatamente. E é importante também considerar, tem outros textos que essa autora comenta de que tirar o olhar do eu e colocar sobre Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso é fundamental, porque se eu continuar olhando para mim e vendo os defeitos de caráter, muito provavelmente eu vou desanimar. Exato. Agora, é importante que a gente compreenda, doutora Laura, que tem um momento de olhar. Tem um momento que o Espírito Santo vem e diz, dá uma olhada aqui nesse aspecto da sua vida. Né? Lembra que Jesus, quando ele lidava com as pessoas, ele costumava fazer muitas perguntas para as pessoas. O que diz a lei? Qual é o caminho? Ele fazia as perguntas para as pessoas refletirem sobre elas mesmas e sobre aquilo que ele estava dizendo. Ou seja, ele queria que as pessoas tivessem algum momento de autoanálise. Olhem-se no espelho, né? Olha no espelho, dá uma olhadinha, o que diz a lei, né, e tal. Então, nesse primeiro momento, eu dou uma olhada em mim mesmo e vejo, uau, eu preciso ter tanta modificação interna, então preciso desse Deus, né? E aí, o segundo passo, então, para de olhar para cá, porque não vai desistir, e olha para ele, né? Sim. Porque aí ele vai, então, ensinar, ao a gente observar Jesus, o comportamento dele, como que é o caráter dele, nessa contemplação, eu começo a ser transformado. Né? Incrível. Porque o modelo é um modelo positivo. E você sabe que na sociedade hoje em dia, inevitavelmente, nós estamos copiando um ou outro modelo. Qual modelo que eu estou copiando de comportamento para mim mesmo? Né? Então, o modelo positivo é Jesus, sem dúvida. Realmente. Será possível uma pessoa parar de cometer os mesmos erros? Será que cura interior envolve parar de errar ou de pecar? O que o senhor pensa a respeito disso? Com certeza a cura interior ela envolve eu parar de continuar fazendo as coisas ruins, disfuncionais, maléficas que eu vinha fazendo antes. O que acontece é que alguma dessas coisas, quer dizer, na prática, a cura verdadeira, na prática, ela envolve o parar de pecar. O pecar é quando eu faço uma coisa que é ruim, para mim e para as pessoas. Sim. Pecar é quando eu faço uma coisa que fere alguém. A mim, ao ser humano e ao próprio Pai Celestial. Sim. Então, eu tenho que parar de fazer isso. Sabe, o plano de Deus é eu parar de machucar a mim mesmo, sim, as pessoas e o nome dele, o caráter dele. Ou seja, parar de pecar, né? E a felicidade, a cura interior, envolve sim o parar. O que acontece, é importante comentar aqui, Laura, é que alguma dessas atitudes pecaminosas que a gente tem, às vezes leva mais tempo para a pessoa poder resolver. Né? Algumas coisas são mais rápidas, não são tão rápidas. Exemplo, a pessoa pode ter uns pensamentos compulsivos, uns pensamentos maus que vêm à cabeça mesmo que a pessoa não queira. Sim. Né? Então isso pode ser uma coisa um pouco mais demorada para ser resolvida. Não se resolve em um mês de frequentar uma religião ou ler a Bíblia. Então pode requerer um pouco mais de tempo. Mas não deve se desistir. Não se deve desistir. Você veja um exemplo bem prático, assim, os 12 discípulos, os 11 que ficaram fiéis a Jesus, sim, tirando Judas. Você vê, 3 anos convivendo com o mestre, face a face. Olha, levaram 3 anos para poder ter algumas modificações. Né? Pedro teve o arrependimento verdadeiro lá, quando Jesus olhou para ele e ele negou que conhecia Jesus. Olha, depois de 3 anos de convivência. Então, não vamos desanimar, temos que parar de pecar, temos que parar de fazer os mesmos erros o tempo todo. Né? Alguém disse que insanidade é eu fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não dá. Sabe? E esse não é o plano de Deus. A cura interior verdadeira envolve o arrependimento, a percepção, a entrega para Deus e parar com o erro.
Né? E não esquecer, né, que precisamos olhar para cima, porque a força vem de cima, né? Exatamente. E não de nós. Exatamente. Porque... Eu não consigo parar, quer dizer, a decisão de parar de fazer uma coisa ruim, ela é minha. A responsabilidade é individual. Sim, a decisão eu tenho que escolher dizer para mim mesmo, não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais tocar naquilo, eu não vou mais comer aquela coisa que não é saudável. Mas a força vem de cima. Deus me ajude porque eu sozinho não posso. Exatamente. Então, isso então é muito a importante. combinação do poder divino com a escolha humana. Né? Muito bem colocado. Um outro texto aqui muito interessante, do mesmo livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 152, fala, né? Precisamos parar de pecar, evitar tudo aquilo que o Espírito de Deus nos diz para evitar, lutar com tudo o que é possível para não pecar conscientemente. Mesmo assim, ainda permaneceremos contaminados. Então, é a justiça de Jesus que precisa ser colocada sobre cada um de nós, individualmente, para vivermos na luz e na eficácia do Evangelho em nós e através de nós. Maravilha. Onde que está esse texto? Está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 152. Então, é interessante que no começo do texto está dizendo que devemos obedecer à voz do Espírito de Deus, não é isso? Evitar tudo aquilo que o Espírito de Deus nos diz para evitar. Para evitar, ou seja, então... alguém disse de que a consciência, ela é muitas vezes a voz de Deus. A voz do Espírito Santo, Espírito Santo, né? Dizendo, olha, não faça isso, ó, vai por aqui, ou evite isso, evite aquilo. Então, para a cura interior, é preciso ser obediente a essa voz. Essa cooperação, né? Temos que ter a cooperação, cooperar com o Espírito Santo, porque no momento que nós negarmos essa voz... nós estaremos dificultando essa tarefa, Exatamente, né? Exatamente. É como se eu falasse assim, não, eu não quero a cura, não. Eu quero a cura só daqui a, sei lá, X anos, né? E não tem isso, né? Agora é o tempo, né? E cada dia é o tempo, né? Um dia de cada vez. Agora, nesse texto também é interessante que tem duas coisas fundamentais aí, viu, Laura? Uma é de que eu faço a minha parte, eu evito colocar o pé no local que se eu colocar eu vou errar, vou pecar. Mas mesmo assim, eu ainda fico imperfeito, eu estou contaminado, eu sou contaminado, né? Lá em Romanos capítulo 7, Paulo fala, eu chamo o capítulo psicanalítico da Bíblia, né? Paulo fala em Romanos 7, aquela luta interior, mas eu não quero fazer, mas tem uma coisa em mim, mas não sou eu, não, mas eu faço e tal. Então ali é a luta interior, ou seja, ele decidia não mais fazer alguma coisa errada, ruim, prejudicial, pecaminosa, mas o impulso de dentro ainda aparecia. Então, porque a contaminação está ali, ele fala em Romanos 7 lá, eu sou carnal. Um dia eu estava lendo esse Romanos 7 pela enésima vez, quando eu parei nessa parte que ele fala assim, eu sou carnal. Isso mesmo, eu ainda sou carnal. Ou seja, ainda brota coisa de dentro de mim que eu não queria que brotasse. Então, como que eu vou ser feliz com isso? Aí vem a segunda parte do texto, esse aí que fala Então, a justiça de Jesus, ela vem sobre mim pela fé. Eu recebo a justiça. O que é justiça? A pureza, o caráter dele, ou seja, a cobertura, né? Uma roupagem branca de justiça que eu recebo, que ele envia para mim, é a chamada justificação pela fé. Aí eu tenho paz com Deus. E eu gosto de pensar, né, nesse conflito de uma natureza carnal com uma natureza espiritual. Então, a gente deve pensar assim também, né? Eu devo alimentar mais a natureza espiritual e menos a natureza carnal. Porque quanto mais eu alimentar minha natureza espiritual, mais força eu vou ter de cima dos céus para poder enfrentar essa luta, essa batalha, na verdade, né? E tem uma passagem também em João, capítulo 1, versículo 29, que fala que quanto mais nós contemplamos a Jesus, mais seremos transformados. Essa passagem fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, é isso, né? Eu olho para ele e aí eu vejo a beleza do caráter dele e aí eu vejo em contraste a minha impureza interior e por causa desse milagre de Deus na minha vida, eu começo a desejar aquele caráter. E aí, então, eu peço que ele, como se diz em teologia, se fala imputar, né? Quer dizer, colocar sobre uma pessoa uma coisa que ela não tem de si mesma,
que é a justiça, né? Então eu recebo isso pela fé. Veja que coisa maravilhosa, né? É incrível. Laura, quer dizer, É Deus dá incrível. de graça, Deus dá de graça, venha que eu te dou de graça da água da vida, né? Para ter a cura interior. Né? Então, isso quer dizer que nós somos incompetentes para receber a cura interior, de uma certa forma? Nós somos incompetentes. Tem uma parábola de Jesus, que você me fez lembrar agora, em que ele contou de que, mesmo quando você fizer todas as coisas, né, fez o melhor que você pôde, você fez aquilo que Deus tinha pedido. Sim. E ainda é um servo inútil, vamos dizer assim, inútil porque existe uma contaminação interna. Não porque Deus não valoriza o que você fez, mas porque a contaminação ainda está por aqui. A Bíblia diz que só quando Jesus voltar e o corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal da imortalidade, aí sim não mais teremos essa contaminação interior. Aí até eu acrescentaria um pouco mais, aí que vai ser a cura interior total. Sim, aqui, exato. Agora, a gente vai tendo cura interior progressiva. É um progresso. Um processo contínuo, né? É um processo contínuo, né? O tempo todo tem mais coisa para mudar, para melhorar, para crescer, para ser purificado, para entregar para Jesus, para receber a justiça dele. Acompanha o processo de santificação, né? Do cristão, né? Que leva a vida toda. Que leva a vida toda. Existe uma passagem muito interessante aqui que diz, né? Por que recusais ir a Jesus e receber descanso e paz? Podeis ter a bênção esta manhã. Satanás insinua que sois incompetentes e não podeis abençoar a vós mesmos. É verdade, sois incompetentes. Exaltai, porém, a Jesus diante dele. Tenho um Salvador, confio nele e ele nunca permitirá que eu seja confundido. Triunfo em seu nome. Ele é minha justiça e minha coroa de glória. Que ninguém aqui sinta que seu caso é desesperador, pois não é. É também do livro Mensagens Escolhidas, de Ellen White, volume 3, página 152. Então ela está admitindo aí isso que eu estava falando, quer dizer, nós somos incompetentes não para tomar a decisão de seguir a Jesus. Nós somos incompetentes para produzir a cura interior. A transformação. A transformação interior pelos nossos esforços. Isso é impossível do ser humano. Quer dizer, a gente pode até fazer, quer dizer, eu sou psiquiatra, sou psicoterapeuta, né? Trabalho no dia a dia com as pessoas que têm os problemas emocionais. Ansiedade, estresse, depressão, problemas familiares e pânico e transtorno obsessivo compulsivo, tudo isso. Então, até um certo ponto, através da ciência psicológica, psiquiátrica, médica, a gente pode tentar ajudar essas pessoas a terem alguma compreensão, algum alívio, mudar um pouco o seu hábito negativo de pensar, né? Os pensamentos que são automáticos e negativos, as crenças centrais que são realmente disfuncionais, tipo, nada vai dar certo, ninguém gosta de mim, esses padrões de pensamento negativo que as pessoas desenvolvem. Então, isso a gente tenta ajudar as pessoas ali no que a gente chama de terapia. Mas a ir mais além desse ponto de ajuda, que é, então, a erradicação, a eliminação dos distúrbios de caráter profundos, isso é o poder divino que vai fazer. É o somente, Espírito Santo. Né? Nós temos que nos colocar à disposição constante, não é, desse poder para receber constantemente. É essa energia modificadora, né? Exatamente. Que vai mudar. Quais os tipos de atitudes que nós deveríamos confessar, abandonar, para obtermos essa cura interior? O senhor poderia nos dar algum exemplo? Eu posso sim. Veja bem, só relembrando aquele texto anterior de que Ellen White comentou, né, de que o Espírito de Deus, ele mostra, obedeça o que ele disse para você, escute a voz dele. Então, com certeza, se a pessoa quer cura interior e ela então começa a pedir a Deus isso, Deus, eu quero melhorar, eu quero vencer meus defeitos de caráter, me ajude a compreender quais são os meus defeitos de caráter. E ela pode fazer isso lendo um bom livro, assistindo uma boa palestra, quem sabe com algum conselheiro que possa ajudar, um aconselhamento espiritual, psicológico. Ela começa a buscar essa cura interior, né? Então, ela vai começar a perceber os defeitos. Esses defeitos, então, ela vai ter que entregar.
entregar mesmo, sabe? Vai jogar fora alguma coisa que é prejudicial para a vida dela, seja uma comida, seja uma roupa, seja literatura, qualquer coisa que é usada pelo inimigo para destruir a paz interior dessa pessoa. Tem que realmente acabar com isso. Vai fazer uma reparação com alguém, vai fazer uma restauração de alguma coisa que você tirou de alguém. Mudar seu temperamento, quem sabe, né? Com o poder do Espírito Santo. Exatamente, ao invés de ficar arranjando desculpas, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é por aí. Eu gostaria de ler, para encerrar o nosso programa, uma passagem do livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 152, da autora Ellen White, que diz o seguinte: talvez tenhais a impressão de que sois pecaminosos e desvalidos, mas é precisamente por esse motivo que necessitais de um Salvador. Se tendes pecados a confessar, não percais tempo. Estes momentos são ouro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, pois Jesus o prometeu. Precioso Salvador, seus braços estão abertos para receber-nos e seu grande coração de amor está à espera para abençoar-nos. Então, porque precisamos de Jesus, Ele está disposto a nos dar cura interior. Beleza, muito lindo esse texto. E agradecemos aos nossos ouvintes por mais um programa Saúde e Você.